NAP. Para quem não conhece, o NAP é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão da UniBH. Esse semestre nós criamos um calendário de oficinas e eventos, propondo assuntos relacionados à diversidade e inclusão. Nós já fizemos, né, durante o semestre, várias oficinas e eventos, tem sido muito interessante, tem sido um aprendizado constante também. Nós vamos enviar no chat para vocês, para que vocês consigam acompanhar os próximos eventos. As oficinas do semestre já acabaram, mas nós ainda temos 3 eventos e fiquem atentos, porque no semestre que vem tem também, tá? Teremos novas oficinas, novos eventos para vocês acompanharem. Eu vou começar falando um pouco do evento. O evento de hoje é um evento que chama Desconstrução da Maternidade, a importância da não romantização da maternidade como algo natural de gênero. Nós trouxemos essa proposta pensando na importância de debatermos sobre a saúde mental de mulheres, principalmente mães, em variadas situações do cotidiano, de rede de solidariedade entre mulheres, decorrente da maternidade, e sobre as representações de gênero a partir do universo familiar. Eu gostaria de começar falando que nós ainda não conseguimos contato com a Yuna. Ela estava com um probleminha, não sei se ela conseguiu entrar, mas ela entrando no decorrer do evento, ela vai participar junto com a gente, tá? E aí eu queria começar com vocês se apresentando, meninas. Eu ia apresentar vocês, mas eu acho que seria mais legal vocês se apresentarem. E aí a gente vai dar 15 minutinhos para cada uma de vocês se apresentarem e falarem um pouquinho sobre o tema. E aí, posterior a isso, a gente abre para dúvidas, perguntas, para debatermos juntas sobre o assunto que a gente trouxe hoje, tá? Podemos começar? Então, vamos começar com a Isabela. Bom dia, gente. Então, eu sou Isabela, mas pode me chamar de Bebel, que é o meu apelido, meu nome de guerra. Eu sou formada em arquitetura, mas depois que meu filho nasceu, eu tive tantas dificuldades para lidar com a maternidade, com a desconstrução do que eu achava que era ser uma boa mãe, né? E, por causa disso, eu criei um grupo chamado Padecendo no Paraíso, e o grupo se tornou uma rede materna, que a gente tem mídias sociais, né? Tem um site, tem Instagram, Face, onde a gente acolhe as mães e a gente continua com um grupo, que é o grupo para acolhimento de mulheres mesmo, porque acho que acontece com todo mundo. Quando a gente tem uma expectativa muito grande para ter filho, né? Tem uma cobrança muito grande da sociedade para que as mulheres tenham filhos. E quando a gente tem filho, a gente vê que a realidade, que é aquela romantização, né? A realidade é muito mais dura do que parece antes da gente ter filho, né? Eu falo que a gente é uma mãe perfeita até que a gente tem um filho. Tem muita mulher que adora dar palpite e tal na maternidade das outras, mas aí quando o filho nasce, né? Aí a gente percebe quanto a gente tinha uma noção muito irreal, né, do que é ser mãe. E essa obrigação de ser mãe, às vezes, é um peso. A gente não pode ficar falando sobre isso, porque as pessoas acham que é uma obrigação, mas, né, ter o amor pelo filho. Não é toda mulher que consegue amar o filho. A gente precisa, quando a criança nasce, não nasce a mãe, assim, instantaneamente. A gente precisa aprender a amar o filho, e isso vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai se apaixonando pelo filho. E eu falo que existe uma adoção, né? Minha cunhada falava isso, eu concordo muito com ela. A gente precisa adotar o nosso filho depois que ele nasce, né? Se ele nasce da gente ou não, se a gente não adota o nosso filho, a gente não consegue se tornar mãe. A gente vai ser aquela pessoa que cuida, que tem obrigações, mas a maternidade é muito maior do que gerar uma criança, né? Não é porque eu gerei uma criança que eu consigo ser uma boa mãe. Tanto que a gente tem aí casos, né, de mulheres matando os próprios filhos, aceitando que os filhos passem por violência, o parceiro cometa violência com os filhos e elas não conseguem fazer nada, né? Que também tem muita relação com a violência doméstica, com outras questões aí que estão muito agravadas agora na pandemia.
né? Na pandemia, a gente tem que reforçar o nosso apoio às mulheres, o apoio psicológico, inclusive, por causa dessa sobrecarga que veio para a gente, né? Quando a gente tem um filho, a gente não imagina que vai precisar ficar com ele 24 horas por dia, a gente conta com a escola, a gente conta com outras pessoas, e agora na pandemia a gente está vendo como mãe que a gente não pode contar com mais ninguém, é só a gente para aula online, para diversão, a gente tem que manter a saúde mental, mesmo quando a gente está ficando doente, a gente tem que conseguir manter a casa em ordem, as pessoas bem, né? E a gente tem que e a gente acaba ficando em último lugar. Então, eu acho essa romantização da maternidade extremamente prejudicial. Nem toda mulher está pronta para ser mãe, a gente não nasce para ser mãe, a gente tem tanta coisa além disso, e a gente precisa tomar muito cuidado com o que é a nossa expectativa e com o que é a expectativa do outro, né? A gente precisa entender que a gente não tem que fazer nada por obrigação, inclusive ter filhos. Tem uma outra questão, desculpa, eu sou meio Dória, assim, de vez em quando eu penso em 3 coisas ao mesmo tempo, e aí eu dou uma perdida, assim, TDAH que fala. Mas eu até deixei aberto aqui um texto, eu escrevi na minha coluna do Estado de Minas, né? Eu tenho uma coluna no Estado de Minas que sai todo domingo, e teve uma delas que eu falei das mentiras que chama das mentiras que contam para a gente. Aquela grande mentira de que a mulher só vai ser feliz se ela encontrar um parceiro, né? Um homem, né? Que a mulher tem que ser hétero, tem que encontrar um homem hétero, casar, ter filhos, e isso é o feliz para sempre. E ninguém te conta o que vem depois desse feliz para sempre, né? Tudo que acontece depois e todas as obrigações que a gente tem que ter, né? Todo o peso que a gente carrega depois que a gente constrói a família que a sociedade cobra que a gente tenha, né? Como não é fácil viver isso, como a gente precisa desromantizar a maternidade, parar de cobrar uma das outras e cobrar mais a divisão dessa obrigação com os filhos, com a sociedade toda, porque inclusive está na Constituição. Isso é uma obrigação constitucional, obrigação da sociedade, do governo e da família, não é só nossa. E no final das contas, ela recai quase 100% sobre a mãe, são pouquíssimos os pais que participam efetivamente, né, dos cuidados com os filhos. Agora, na pandemia, a gente está vendo as mães tendo que se desdobrar entre as tarefas de casa, os cuidados com as crianças e o trabalho. Muita mãe que é muito casamento que acabou, tem muita mãe que já era mãe solo, que não está conseguindo lidar com todas as dificuldades, porque é necessário, para ser mãe, dividir a responsabilidade com outras pessoas. Eu escrevi também para a minha coluna da Canguru News sobre isso, falando que nem toda mulher nasceu para ser mãe e nem toda mãe que concebeu um filho ela conseguiu ser mãe. Deixa eu achar aqui exatamente como é que era, porque eu já me perdi aqui no que eu ia falar, mas peraí. Essa coluna também repercutiu bastante, assim, porque tem tanta mãe adotiva que é uma mãe excelente, né? Quer dizer, ela não gerou, não precisa gestar o filho para que ela seja uma boa mãe, e outras mães que geraram o filho por obrigação. A sociedade, inclusive, obriga a gente, mesmo no caso de estupro, né, que tem um direito a mulher tem direito de fazer um aborto, ainda assim acham que é um absurdo. A gente viu aquele caso daquela menina de 10 anos de idade, que uma menina de 10 anos jamais estaria preparada para ser mãe, que foi abortar, e as pessoas foram lá julgá-la, né, uma criança que sequer o corpo tem condições de gerar uma criança. Imagina a mentalidade de uma menina de 10 anos cuidando de outra criança, né? Então, existe uma grande diferença entre ter filhos e ser mãe. E a gente precisa entender que ser mãe não é para qualquer uma, a gente não está preparado para isso. Eu tenho um filho de 12 anos já, eu sei quanto a maternidade me transformou e quanto eu tive que abrir mão de sonhos que eu tinha em função de ter me tornado mãe. Eu não abro mão de ser mãe, eu amo meu filho, mas é um peso enorme eu ser mãe dele, eu ter que cuidar dele, eu ter que lidar com ele durante a pandemia, eu entender as dificuldades que ele está tendo, né? Eu manter a calma nesses momentos que ele está muito nervoso, com toda a razão,
Quando eu também estou nervosa, eu preciso relaxar, eu preciso me acalmar. Então, é um peso que as pessoas não conseguem entender, não conseguem enxergar, e a gente precisa desconstruir essa romantização, essa linda maternidade, porque não é assim de verdade, né? Às vezes a gente tem um filho só, 2, 3, tem gente que tem 5 e dá super bem, né? Mas não é toda mulher que consegue lidar com isso. Então, é isso que eu venho fazendo nos últimos 10 anos no Padecendo no Paraíso, aprendendo com outras mães, me colocando no lugar delas, entendendo que a minha realidade é diferente da realidade de outras pessoas e que a gente não pode julgar outra mãe, porque ela, né, a maioria das mães está fazendo o que ela dá conta. E a cobrança da sociedade, a cobrança da gente e das outras mães em cima da maternidade de cada uma, fiscal de maternidade alheia, tem um monte, né? Teve um dia que eu fiz um post, eu tuitei lá que o meu filho apareceu assim, me abraçou, porque eu fiquei muito feliz que ele me abraçou, porque ele está numa fase que tem dia que ele abraça, tem dia que ele não quer abraçar, e normalmente eu que tomo a iniciativa do abraço. E um dia ele chegou, eu estava na cozinha, ele me abraçou espontaneamente. E aí eu falei, nossa, mas você me abraçando assim fora de hora, o que aconteceu? Ah, o Felipe Neto falou no stories dele para a gente abraçar as mães. Eu falei, que legal, né? Aí eu fiz um tweet agradecendo ao Felipe Neto pela generosidade dele falar com os meninos para abraçarem as mães, porque a gente sente falta esse abraço fora de hora, né? Agora na pandemia, não é que a criança não abrace a gente, o adolescente, mas é que eles vão chegando numa fase que eles ficam mais cheios de nome-toques, né? E aí apareceu um monte de fiscal para me julgar, porque é um absurdo a mãe deixar o filho assistir isso, e não sei o quê, e que do mesmo jeito que ele foi me abraçar, se tivesse mandado me dar uma facada, que ele tinha me dado uma facada. Então, assim, olha o nível da cobrança, né? De uma coisa mínima, um tweet, assim, de uma coisa que aconteceu aqui em casa um dia, um momento, e já me julgam como mãe, como a pior mãe do mundo, a bruxa, porque eu só recebi um abraço porque alguém mandou ele me abraçar. E é isso que a gente vê todos os dias. Uma cobrança extrema por uma perfeição que não existe, porque não existe, ninguém é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, a gente sempre vai errar e a gente vai aprender com os nossos erros. Então, acho que o meu objetivo de vida acabou se tornando esse, de acolher as outras mães e falar, olha, tá tudo bem, vem cá, a gente errou mesmo, a gente conserta, e é isso. A vida é muito maior do que, né, do que as cobranças que fazem para a gente, e a gente tem que saber lidar e se aceitar, ter autocompaixão, e parar com essa culpa materna, que ela não para de nos assombrar, e a gente tem que entender que a gente é humano e a gente erra. É isso, gente. Bom dia. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada pela sua fala. Agora vamos para a Renata. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Ruth, para estar aqui hoje. Eu acho muito importante a gente construir esses espaços onde a gente possa falar de maternidade real, né? Porque nós somos privilegiadas de estar aqui falando sobre isso, porque a gente sabe que a gente não tem espaços, né, para falar sobre essa maternidade real. Meu nome é Renata, eu sou psicóloga clínica, eu coordeno grupos de arte-terapia, fazendo um diálogo entre psicologia e teatro. Eu faço parte da Comissão de Mulheres e Questões de Gêneros, do Conselho Regional de Psicologia. Inclusive, a gente está construindo uma cartilha sobre maternidade, que provavelmente fica pronta esse ano, onde a gente está abordando temáticas sobre as maternidades diversas, né? Tem que ficar pronto, vai ficar disponível lá para vocês no site do CRP. Bom, e sou atriz também. Eu trouxe um texto do Islã Resistência, da Paulina Turra, para poder começar a ilustrar um pouco de qual maternidade que eu vou tentar falar um pouco hoje. E o texto é assim: meu Deus, olha só como é a vida. Mesmo ela se estragando, até que continua bonita, essa combinação de roupa, não sei de onde que ela tira. A gente tinha que ir lá, vestir ela um dia.
com certeza ia ficar linda demais. Mas ela não deixa, ela fala que tem ideais. Parece que ela quer ser feia, parece que é isso que ela faz. Bom mesmo seria se ela deixasse essa bagunça para trás. Bagunça? Meu bem, você nem sabe quanto tempo eu fico em casa escolhendo o meu traje. Cada ponta da minha roupa é muito bem pensada, para quem sabe apreciar uma beleza não padronizada. Pode me chamar de louca e sair dando risada, mas quem não é louca nesse sistema não está entendendo nada. E com esse meu jeito esquisito, acham até que eu queria ser menino, mas, meu bem, tem muito tempo que eu superei isso. E eu fico muito bem, eu mesma comigo. Hoje em dia eu me olho no espelho e eu sorrio, como é lindo esse meu estilo. E tenho que tomar cuidado para não acabar como Narciso, porque eu me amo tanto que é até um perigo. E esse seu olhar na rua não mexe mais comigo. E travesti não é bagunça, já dizia Luana Muniz. E eu nem sou travesti, mas essa frase me faz tão feliz. Eu não estou bagunçada, meu amor, eu me arrumei durante horas. Não é só porque você não gosta que eu não sou uma mulher vaidosa. Então, dá licença, meu bem, não mexe em mim, não me toca, porque eu fiquei muito tempo no espelho querendo encontrar eu própria. E agora que eu encontrei, eu não largo mais a mão. Puta que eu pariu, como é bom ser sapatão. Bom, eu fiz um textinho para me orientar, gente, que eu falo demais para eu não me perder. É muito importante, né, como eu estava falando lá antes, a gente estar aqui hoje abordando esse tema, porque se a gente não fala de maternidades plurais, se a gente não fala sobre minorias, né, por mais óbvio que seja para a gente de que as minorias existem, de que as maternidades plurais existem, se a gente não fala sobre isso, a gente é estratégico, né, esse apagamento, é politicamente estratégico, porque se a gente não fala sobre essas maternidades, a gente também não precisa pensar em políticas públicas para essas mulheres, né? E assim a gente vai perpetuando exclusões e violências estatais de forma sistemática, né? Bom, hoje eu queria falar aqui um pouco sobre a maternidade de mulheres lésbicas, né, e mulheres bissexuais. E especificamente de mulheres que, por estarmos, né, dentro desse sistema heterocis normativo, entraram em relações heterossexuais para compor o ideal de família, né? Esse ideal da família heterocis normativa, e que engravidaram também para compor esse ideal, né, para compor esse modelo, e que só deram conta de viver a sua lesbianidade e a sua bissexualidade de uma forma mais plena depois de terem vivido essas relações heterossexuais, e então já com seus filhos advindos dessas relações. Então, são mulheres que comporam esse formato, né, de família ideal, idealizado, para corresponder àquilo que a própria família, a igreja, a sociedade, o Estado, né, que tem vantagem sobre esse modelo familiar, para compor aquilo que é imposto a ela, né, e que está no imaginário social daquilo que significa ser mulher. Mas a gente sabe que o que essa estrutura patriarcal ela vem fazendo circularmente é promover, é justificar, é reproduzir violência, né? Excluindo, eliminando as minorias, né? E aí hoje eu vou focar aqui principalmente nos corpos LGBTs. Inclusive, eu queria deixar um abraço afetuoso para todas as pessoas que precisam criar estratégias de afastamento e de construção de novas configurações de vínculos fora das famílias, porque não foram abraçadas na sua diversidade, né? Porque, por mais que nos vendam esse ideal de família feliz, né, nas propagandas, nas mídias, para algumas pessoas a sua felicidade vai estar justamente no afastamento dessas famílias que as violentam, né? E isso não é algo fácil de se fazer. Bom, e porque, infelizmente, o primeiro lugar de onde a violência vai vir, muitas vezes, é das famílias, né? Infelizmente, são das pessoas que nós aprendemos a amar incondicionalmente, né? Amar incondicionalmente, ainda que sejamos violentadas,
ainda que isso traga prejuízos à nossa saúde mental, nós aprendemos a aceitar e a tratar como normal, como natural as violências advindas das famílias, né? Acontece que daí vão se desenrolando ciclos de silêncio e de solidão que vão ecoando dentro dessas mulheres, né? Bom, nós aprendemos desde muito cedo quais que são os papéis de gênero considerados naturais, né, gente? Mais natural, esses modelos não têm absolutamente nada, esses modelos são construídos, eles são exigidos, eles são impostos. Então, aquela pessoa, né, que é nomeada ali como menina, ela já está fadada a um futuro que foi desenhado para ela, né? Que ela vai crescer, casar, ter filhos e, inerentemente, ser submissa a um homem. E esse modelo, ele parece antigo, né? E ele é. No Brasil, ele tem aí mais ou menos 500 anos, né? E a gente sabe as custas de quê. E ele é requerido com muita força, né? Ele é usado, inclusive, como propaganda política, né? Apesar dos avanços e das lutas, dos ativismos, que a gente não pode deixar sempre de lembrar disso, né? Então, para essa menina, gostar de outra mulher, amar outra mulher, querer se relacionar com outra mulher, não pode. É pecado, é feio, é nojento, é sujo. Oxi, engole isso. E muitas mulheres vão engolir isso mesmo, né? E muitas vezes às custas de muito sofrimento. Então, para serem aceitas nessas normas sociais, essas mulheres muitas vezes vão entrar em relações hétero, vão engravidar de forma compulsória, né? Ou seja, isso está imposto. E não importa o quanto infeliz essa mulher esteja, não importa se a relação é violenta, se a relação é abusiva, o que importa é que o modelo familiar heterocis normativo, que reforça as desigualdades de gênero, seja mantido, né? E aí, muitas vezes, essa gravidez pode ser, inclusive, uma gravidez indesejada, mas, para a sociedade, o desejo da mulher ele não existe, né? Ele está assujeitado à ordem patriarcal, então, o que importa é que o modelo seja mantido. E aí, esse bebê nasce, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, né, para a gente ser assim, bem contemplar aí as realidades, essa maternidade ela vai ser vivida de forma solitária. É muito comum, né, ouvir isso das mães, o quanto elas se sentem sozinhas, o quanto elas se sentem abandonadas, porque elas são mesmo, né? E o cuidado desse bebê, ele vai ser feito muitas vezes só por essa mãe, né? Porque se a gente pensar nos papéis de gênero estabelecidos, é considerado que o papel do cuidado dos filhos, o papel do cuidado da casa, ele é da mulher, né? Mesmo pensando hoje na contemporaneidade que a mulher vai para o mercado de trabalho, né? Ainda assim, a gente pode pensar aí que ela vai ter uma terceira carga de trabalho, né? Um terceiro trabalho para ela fazer, né? É comum a gente ver, né, mulheres relatando, ou dentro da nossa própria família, a mulher chega cansada do trabalho, o cara chegou também, mas aí ele vai sentar na frente do sofá para assistir televisão, enquanto a mulher vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da comida, né? Isso é muito comum, né? Então, esse cuidado, né, o tempo todo, esse cuidado ali, né, exclusivo feito pela mulher, né, e esse abuso do cuidado da mulher, ele vai, na maioria das vezes, causar um estado de exaustão profundo, né? E um estado de exaustão, ele vem também junto, né, com um pacote de culpa muito grande, porque quando essa mulher concebe que ela não ama o seu filho incondicionalmente, que ela não dá conta de reproduzir esse modelo romantizado da maternidade, ela se sente muito culpada. Isso é devastador para muitas mulheres, né? Então, essa mulher ela não vai dar conta de reproduzir esse modelo da maternidade romântica, né? E aí a sua maternidade real, que é solitária, que é exaustiva, pode causar muita culpa, e uma culpa que é adoecedora, porque essa mulher não pode nem falar sobre isso, né? A Bebel acabou de falar aí, né, que quando ela falou de uma coisa assim simples, né, de um abraço que o filho deu, o julgamento que ela sofreu em cima disso.
Então, o que a gente vê normalmente é que as mulheres não falam sobre isso, elas não têm espaço para falar isso, e sempre que elas falam, elas já trazem a fala já com muita culpa, né? E justamente porque quando elas falam, elas são muito julgadas. Vamos lá. Então, porque essa ideia, né, de que do amor incondicional, ele pesa muito para as mulheres, né? Porque a sociedade entende que não gostar de ser mãe, né, que não gostar desse modelo de maternidade imposto, né, esse modelo homogêneo, é o mesmo que não gostar dos filhos, né? E para a sociedade não gostar dos filhos, isso é abominável, né? E aí a gente pode pensar o que é amor materno, né? Vou deixar em aberto aí para a gente pensar o que é amor, o que é afeto, né? E o que é especificamente o amor materno, né? Porque a gente já sabe que amor incondicional ele não existe, ele é construído. E aí ele é construído de que formas, né? Então, essa mãe que não pode falar sobre isso, né, fica ali enclausurada dentro desse modelo, muitas vezes, e aí a gente tem mais silenciamentos e mais violências em torno dessa maternidade, né, que se dá muitas vezes sem assistência afetiva, sem assistência da família, sem assistência da comunidade, sem assistência do Estado, e a gente também não pode falar sobre maternidade sem falar sobre abandono paterno, né, que é uma realidade quase que totalitária, né? E esse abandono ele pode acontecer mesmo que essa mulher esteja dentro da relação, né? Já que o cuidado lá ficou todo estabelecido que é um dever dela, né? Então às vezes ele vai acontecer dentro da relação, o homem não vai se envolver nem no cuidado, nem afetivamente, né? Nem de forma nenhuma. Isso vai ficar tudo a cargo dessa mulher, né? E também dos casos de abandono paterno mais fortes, assim, não sei se seria essa palavra, né? Porque a gente tem um número de pessoas que não têm o nome do pai no registro, que é gigantesco no Brasil, né? Então, isso é muito significativo para a gente pensar, né? O que é cobrado da mulher e o que é aceito dos homens. Obrigada, Joana. Então, aí, quando acontece, né, que é muito bom, muito maravilhoso, às vezes acontece dessa mulher conseguir superar esse modelo hétero-cis-normativo, né? Às vezes isso acontece, e é muito bom, né, quando isso acontece. Essa mulher já com filho, essa mulher que já passou por essa relação heterossexual, ela consegue superar esse modelo. Isso é maravilhoso. Mas o que acontece é que ela vai ter que lidar com todas essas questões da maternidade, com todas essas questões da violência de gênero e também com a lesbofobia e com a bifobia, né, se for o caso, porque a gente sabe que, infelizmente, ser mulher transexual, bissexual, lésbica é viver num estado constante de enfrentamento, né? E aí, quanto mais escura a cor da pele dessa mulher, quanto maior a situação de pobreza que ela vive, maior também a violência e a vulnerabilidade social a que ela está submetida, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de violências que eu percebo na minha prática clínica, mas são só alguns, né? Depois aí quem quiser falar o que sentiu, né? O que tem de exemplo, vamos trocar. Porque, infelizmente, né, essas mulheres são diversas, as maternidades são diversas, as violências são diversas também. Então, eu trouxe algumas, né? Mulheres mães lésbicas não vão ter espaços. Muitas vezes os espaços são negados por conta da violência que estão expostas. Elas podem ter dificuldade de moradia, porque elas podem sofrer perseguições homofóbicas de vizinhos. Porque, né? Vamos pensar, né, gente? Já é mãe. E aí, às vezes, exerce uma maternidade solo. E aí, além disso, é sapatão. Então, essa mulher pode ser perseguida pelos vizinhos. Vai ter dificuldade, às vezes, no momento de alugar a casa, né, por conta dos estereótipos. Essas mulheres
elas podem ter problemas na vida escolar dos seus filhos, porque muitas vezes os filhos sofrem bullying com viés homofóbico, já que os corpos das mães são marginalizados, né? Essas mulheres, elas podem ter mais dificuldades no mercado de trabalho, né? E aí vamos pensar agora a situação atual que a gente está, né? Como a Bebel colocou aí, como que fica, né? Principalmente para mulheres pobres. Às vezes, a única rede que essa mulher tem é a creche, é a escola. E, às vezes, essa mulher ela é a única fonte de renda da casa. E aí? Como é que faz? Então, né, as mulheres mães elas já são excluídas e elas vivem muitas vezes violências nas entrevistas de emprego e dentro do próprio emprego também, né? E aí a gente pode pensar no salário, que é desigual, a gente pode pensar em diversas problemáticas, né? Então, as mães elas já são excluídas. Mas então vamos imaginar se essa mãe for lésbica, se essa mãe for trans, se essa mãe não for branca, se essa mãe não corresponder aos padrões de feminilidade estabelecidos, né, gente? Porque a mulher mãe, sapatão, caminhoneiro existe, né? E aí, como é que fica? Bom, então essas mulheres elas vão ter uma dificuldade muito maior de pleitear vagas de emprego, né? E como que fica essa mulher que passa por isso tudo, né? Bom, então eu trouxe aí um pouco para a gente poder pensar, né? Como fica a saúde, né? Como que fica a situação dessas mulheres que vão, na maioria das vezes, vivenciar isso tudo em silêncio e em solidão. Renata, Obrigada, novamente, muito obrigada pela fala, foi muito potente, eu acho que trouxe muitas coisas para a gente poder debater, e aí eu deixo novamente para vocês, se quiserem mandar perguntas, qualquer informação, eles podem mandar no chat, que assim que acabar a fala das meninas, a gente lê e a gente debate junto, tá? Agora, Santuza, por favor. Bom dia, eu sou Santuza, sou trabalhadora sexual, bissexual, antiproibicionista, sou produtora de audiovisual e hoje eu curso Sociologia. Também sou coordenadora do coletivo Rebu, que é um coletivo de trabalhadoras sexuais, cis, trans e travestis. Sou vice-presidente da CUTS, Rede Nacional Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais. E hoje eu represento o Brasil na Retrasex, que é uma rede latino-americana e caribenha de trabalhadoras sexuais. Maternidade, né? Eu ouvindo muito atenta a fala da Renata, aí vocês pegam tudo isso que a Renata expôs e colocam o tempero de ser trabalhadora sexual, né? A gente já sofre todo o estigma da sociedade enquanto ser trabalhadora sexual, né? Que as pessoas já têm a ideia que porque se você é puta, você é drogada, você é bêbada, você não sabe conversar, você rouba, né? Já tem todo esse estigma em volta da gente, e vocês imaginam como que é, as pessoas nos veem como mães, né? Porque tem esse exemplo, né? Esse estereótipo da maternidade, que a mãe ela tem que ser casada, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que servir a um homem só, né? Ela tem que ter uma casa estruturada, né? Uma família estruturada, entre aspas, porque a gente tem visto aí que as famílias que são modelos de famílias não são tão modelos assim, né? Então, se ela foge de todo esse padrão que a sociedade impõe e ainda cobra dos homens aquilo que eles acham que tem que ter de graça, né? Que é o sexo, então, nossa, ela é uma péssima mãe. Inclusive, já sofri um processo judicial de tentativa de, né, de pegar a guarda do meu filho do meio, Miguel. Eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 20 anos, o Miguel está com 14 e a Sucena está com 9. Dá um oi, a Sucena. Oi. A Sucena é a caçulinha da casa. E aí sofri esse processo, né, e alegaram o trabalho sexual como motivação para eu não ter a guarda do meu filho, né, que isso caracterizaria um absurdo, né, que as pessoas têm em mente, se ela é prostituta, então, né, a filha dela, a casa dela é um bordel, né, os filhos delas estão no meio disso tudo, nossa, a filha dela vai crescer, vai ser prostituta,
Imagina para o filho dela que vergonha que deve ser, né? Que pesado, que sentimento ruim deve ser ter uma mãe que é prostituta, né? E não é verdade, né? Sou mãe, passei por um processo também de depressão por ter uma carga muito pesada nas minhas costas, né? Porque eu sou mãe solo de 3, então além de ser prostituta, eu tinha que provar que eu era prostituta e uma boa mãe, né? Eu tinha essa preocupação de o tempo todo de tentar mostrar que o meu trabalho não interferia numa maternidade correta. E com a terapia, né, com a minha terapeuta, falando assim, todas, essa mãe é uma merda, né? A maternidade é muito ruim. Então, e com esse trabalho todo, né, da terapia, ela me ajudou a tirar esse peso das minhas costas e tentar ficar tentando o tempo todo passar essa imagem de uma mãe, uma boa mãe, né, uma mãe corretinha, fofa, que ama os filhos, que ama ser mãe, que não era verdade, né? Meus filhos amam muito, né? Mas se hoje eu pudesse voltar ao tempo, eu acredito que eu não teria nenhum, para falar a verdade, né? E aí, essas questões todas que eu coloquei, principalmente na questão do estigma, né, que colocam sobre os trabalhadores sexuais, que colocam no xingamento, quando xingam as pessoas de filhos da puta, né, como se isso fosse muito ruim, ser filho da puta, não é? Os nossos filhos têm orgulho, têm orgulho de nós, têm orgulho de suas mães. A gente tem um exemplo disso, das companheiras que são prostitutas e que levam seus filhos na caminhada, no ativismo, né? E que para a gente esse xingamento não faz nem sentido, né? Não é um xingamento, devia ser um elogio. E então a gente já passa por toda essa carga, né, da paternidade, de ser perfeita, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, e aqui em casa não é surpresa nenhuma, eu falo o tempo todo para eles, eu odeio serviço doméstico, eu odeio essa responsabilidade. Outro dia o Miguel perguntou, mãe, você quer trocar seu fogão? Eu falei, não, eu não quero ter fogão, não quero mais, eu queria não cozinhar mais, não quero fogão, minha vontade de pegar esse fogão, jogar no lixo e não ter mais, não quero, não gosto, né? E conforme o tempo vai passando e a gente vai, né, entendendo que não são todas que podem passar a ter esse entendimento, que tem toda essa carga familiar, né, em volta, essa cobrança, porque a mulher tem um ideal, né, de felicidade. Hoje estudar, se formar, casar e ter filhos, né? A mulher que ela não casa, que não tem filhos, então ela é solteirona, né? É a que ficou para titia. Que isso, minha filha? Você não vai casar, não? Você não vai ter filho, não? E esse é o ideal da mulher, né? Eu fico até chocada assim, quando eu vejo as pessoas ficarem tão felizes em estarem casando, porque eu sou não monogâmica, eu acho a monogamia um dos motivos de deixar as mulheres doentes, né? Essa ideia da exclusividade, da posse, né? A ideia da posse da outra pessoa é uma das coisas que contribuem para a nossa saúde mental também, né? E aí, quando a gente é trabalhadora sexual e a gente já foge disso tudo, né? A gente está indo contra toda essa normatividade que a sociedade impõe, a gente sofre mais ainda, né? A gente sofre com as instituições que dizem defender as crianças. A gente tem vários problemas, tem vários relatos aí de mães que são prostitutas com conselho tutelar, né? Que não querem saber sobre como que é a vivência dessas crianças, desses filhos, mas só de saberem que as mães são prostitutas já escrevem um relatório absurdo, né? Eu já li relatórios de companheiras que se vocês pegarem para ler o relatório do Conselho Tutelar, você vai pensar, essa mulher vive em situação de rua, abandona os filhos em casa e ela é dependente química, né? E aí a gente já chega na questão da justiça, né? Que também tivemos muitos casos de mães que perderam suas guardas para os pais por serem prostitutas, né? E as pessoas não querem saber,
né? Como que é que essas crianças estão vivendo, como que é a vivência dessas crianças, se realmente há um motivo, né, para considerar essas mulheres péssimas mães. Que aí a gente tem que perguntar, né, o que é ser boa mãe? Né? O que vocês entendem de ser uma boa mãe? Porque eu me considero uma boa mãe, né? Eu cumpro com as minhas obrigações de alimentá-los e mantê-los em segurança, né? Mas também não sigo esse padrão de mãe que tem que manter uma casa arrumada. Eu arrumo a minha casa no dia que eu estou, né? Que dá o up, não, vamos limpar a casa, limpo tudo, mas não é uma coisa neurótica que eu tenho que limpar todo dia e que eu exijo isso dos meus filhos. Os meus filhos sabem que eu sou trabalhadora sexual, né? O João, que é o mais velho, uma vez ele teve um relacionamento com uma amiga minha que é travesti, e para a gente essa situação é tudo muito natural, porque as minhas amigas são putas, travestis e gays, são essas pessoas que frequentam a minha casa. A madrinha da minha filha é uma travesti, né? Então, esse é o ambiente que a gente tem em casa, que em casa a gente lida com todos os assuntos com muita naturalidade. E ele, uma vez, ele falou, mãe, imagina se eu morasse, a gente foi para o shopping junto passear, e a minha amiga Luísa estava com ele, e nesse tempo eles ainda não estavam namorando, e ele falou assim, mãe, imagina se eu morasse com meu pai, que bosta de homem que eu ia ser. Então, ele tem essa consciência, né, de que toda essa vivência que a gente tem, né, que ele pode conviver com outras trabalhadoras sexuais, né, conversar com elas, entender e ver que o que a sociedade mostra para ele não é o correto, né, não é o certo, porque ele vive isso e ele sabe qual que é a verdade dentro de casa da mãe. A Açucena vai fazer 10 anos, né? E há um tempo atrás ela virou para mim e falou assim, mãe, quando eu crescer eu vou ser lésbica. E aí eu perguntei para ela, tu sabe o que é lésbica, garota? Ela, não sei, quem te falou isso? Ela, você. Eu sei, o que é ser lésbica, então? São meninas que gostam de outras meninas. Eu falei, então tá. Você tá falando, quem sou eu para julgar? E já falou que esse ano, no aniversário dela, o tema vai ser LGBT. Então já estão movendo tudo para botar a casa um arco-íris. Né? Vai ser o evento do ano, vai ser o aniversário da Açucena. Então, eu acredito que tudo isso, né? Esses filhos da puta, né? Têm uma consciência social muito diferente, muito mais avançada do que filhos de uma família tradicional. E eu fico muito feliz com isso, né? De eu poder ter criado os meus filhos como seres humanos, né? E não como pessoas comuns. Ter ensinado a eles a terem a capacidade de se indignar, né? De se revoltar com preconceito, com covardias, né? Que a sociedade impõe em todo momento. E isso foi graças a uma mãe que é puta. Eu falei isso uma vez para o pai do Miguel, porque o pai do Miguel ficou 7 anos. Para começar, né, gente? Eu sou mãe de 3 filhos de pais diferentes. Aí a gente já vê a porrada, né? A Santos é tudo o contrário do que as pessoas acham ideal. E o pai do Miguel ficou 7 anos sem vê-lo, né? E aí um dia ele é porque eu quero ver o Miguel e papapá, posso pegar? Você pode, vou perguntar para ele. Se ele quiser, fica à vontade. E eu perguntei, teu pai quer vir te pegar para tu ir para casa da tua avó, tu quer ir? Vou, foi. E aí ele mandou um áudio para mim, me dando os parabéns, que eu tinha criado o Miguel muito bem, que ele era um moleque super bacana. E aí eu falei para você, ele é bacana porque ele é filho de puta, de uma bissexual, né? E de uma macumbeira. E por isso que ele é um moleque muito bacana, né? Porque ele é filho dessa mãe que não é tida como ideal pela sociedade. Então, eu acho que quando a gente rompe com essa obrigação de tentarmos ser mulheres ideais, mães ideais, eu acho que fica mais leve, sabe? Essa carga não fica tão pesada assim para a gente, porque as coisas têm que fluir naturalmente. Eu agradeço muito ao meu pai falecido pai, quando eu engravidei do João Vitor aos 19 anos,
Eu numa cidade de interior, uma cidade com 30 mil habitantes, isso há 20 anos atrás, era uma coisa, né? Chocante. Onde as mulheres casavam e depois tinham filhos, ou então casavam e escondiam a gravidez e contavam depois. Eu não. E aí a primeira coisa que meu pai perguntou para mim foi o seguinte: você quer casar? E eu falei com ele: não quero. Ele falou: então não casa. Então não precisa de casar. Então eu já tive o apoio do meu pai de não ter que seguir essa regra, né, de para ser aceita, né, ter uma gravidez fora não planejada aceita, de ter que casar. Ele já me libertou daquilo. Eu nunca casei, nunca quis isso para minha vida, não suporto a ideia de ter uma pessoa dentro da minha casa andando atrás de mim ou me fazendo qualquer tipo de cobrança. Eu não aceito isso nem dos meus filhos, quanto mais de um homem dentro da minha casa, né? Ou de qualquer outra pessoa. Não nasci para isso, né? Essa não é a minha vida. Então, é importante que as pessoas, a sociedade tirem, né, essa ideia de julgar as mulheres que queiram levar a maternidade de uma forma diferente, né? Quando a gente fala diferente, a gente não está falando de prejudicar uma criança ou tornar a vida dessa criança traumática, né? Pelo contrário, né? A gente se desacorrentar mesmo, né? Dessa ideia de não só cobrar da gente, que a gente passa essa cobrança para os nossos filhos, né? A gente é tão cobrado que a gente cobra deles também e acaba gerando essa cobrança em relação a eles. Eu falei, eu tenho uma relação muito aberta com meus filhos, muito mais com o João. O João é um cara, né, que sempre soube que a mãe dele é trabalhadora sexual. O João vai na zona onde eu trabalho, conversa com as meninas, conhece desde o porteiro, a faxineira, né? Nos finais de semana, antes da pandemia, quando a gente queria curtir alguma coisa, a gente ia curtir era no puteiro. A gente vai junto, não quer dizer que ele ia contratar o serviço de alguém, mas se quisesse também não tinha problema. Mas a gente vai aquele ambiente ali que a gente gosta, e tem gente que acha, nossa, você vai com seu filho no puteiro? Eu vou, né? Primeiro que ali é o meu local de trabalho, né? E segundo, é o lugar onde a gente se sente pertencente, né? Porque muitas vezes a gente vai em algum lugar e está em volta de pessoas tão fora da realidade, né? Que a gente não consegue nos sentir bem. E eu sou das pessoas que eu gosto de frequentar os lugares aonde que eu me sinto pertencer àquele lugar. E a gente, como eu falei, a gente conversa sempre abertamente, sempre sobre tudo, né? O João é um cara que ele não é muito da bebida, mas ele gosta de fumar o baseado dele. Ele começou a fumar o baseado dele com 17 anos e falou comigo: olha, mãe, gostei, vou falar, você pode fumar. Tanto que você fume dentro de casa. Sempre dê liberdade de fumar dentro de casa. Não fume na rua. Se tu fumar na rua, tomar tapa na cara, não precisa nem de me ligar. Né? Porque se eu te dou a liberdade de você fumar dentro de casa, né? Com seus amigos, numa boa e segurança, e você vai dar vacilo na rua, então aí já é responsabilidade tua. Então nem precisa de ligar para tua mãe. E essa abertura que a gente tem, né, para conversar sobre tudo com os três, né, é essa libertação mesmo, né? Eu não preciso de ser exemplo para ninguém, eu não quero ser exemplo para ninguém, como eu também não quero que ninguém me cobre absolutamente nada, né? E isso é importante, né? E começa com a sociedade mesmo tirando essa viseira de julgamento, né? Eu, como trabalhadora sexual, que as pessoas apontam dele, ai, nossa, que absurdo, né? Você fazer isso não acha muito violento? O que é violento? Né? Ah, você vai transar com um cara que você não conhece. Mas eu conheço eu tenho um monte de amigas que não são prostitutas que no carnaval transam com 10. Com 10 que elas nunca viram. E aí eu fazer, transaram com 10 são burra, porque saíram sem um centavo no bolso. Se sou eu no carnaval transar com 10, eu ia sair com bom dinheiro, né? Só que elas fazem por tesão, eu faço por dinheiro, né? Ah, mas as prostitutas fazem isso porque elas precisam sobreviver. E eu pergunto, alguém trabalha que não seja para sobreviver? Quem é que trabalha que não seja por necessidade?
né? E eu tenho as minhas necessidades de pagar minhas contas como qualquer outra pessoa, né? E a gente também tem as mesmas necessidades, até mais, né? A gente exerce trabalho sexual para dar para os nossos filhos a oportunidade que muitas vezes nós não tivemos, né? E é um trabalho que nos remunera muito mais do que um trabalho dito como formal. A gente tem que parar, além de romantizar a maternidade, a gente também tem que parar de romantizar o trabalho no sistema capitalista, né? Porque somos todos explorados. Eu tenho um amigo que ele trabalha na CIA e outro dia ele estava conversando comigo que ele ganha R$ 6,99 por hora. E aí eu falo, nenhuma prostituta vai com um cliente para o quarto para ficar com ele por 1 hora por R$ 6,99. E aí eu pergunto, né, quem que é o explorado nessa história toda? E aí é uma questão moral mesmo em relação... A gente acabei entrando em outro assunto aqui, mas vou pegar alguns e falar. É muito mais uma questão moral mesmo em relação à prostituição do que preocupação com os nossos corpos, né? Porque se fosse preocupação com os corpos, a gente estava aí preocupado com muitas mulheres aí que estão trabalhando de maneira escrava mesmo, né? A gente viu várias situações agora de mulheres que foram resgatadas aí, que trabalhavam como domésticas e que não podiam nem colocar a cara na rua. Então, não é a preocupação com os nossos corpos, né? É uma questão moral mesmo, essa ideia do sexo ser sagrado e ter que ser dedicado a uma pessoa só e por amor. Como eu disse antes, a única coisa, a diferença é que eu cobro dos homens aquilo que eles acham que tem que ter de graça, né? E eu cobro deles. E é isso, né? E eu gosto de finalizar sempre as minhas falas como: não me tirem da minha esquina para me colocar na sua cozinha. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Santuza. Muito obrigada pela sua fala. Meninas, tem muitos elogios para vocês no chat. E aí agora a gente vai abrir, gente, para perguntas. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para abrir a câmera. Quem tiver com problema também não quiser falar, pode mandar no chat, que a gente vai começar a debater sobre tudo que foi falado pelas meninas anteriormente. Nai, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar várias coisas. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Nayane, eu também sou psicóloga e também estou no NAPO, né? Mas hoje eu estou aqui só de apoio para a Ruth, que está conduzindo esse evento super bem. Eu estou aqui arrepiada, assim, não é de frio, né? Impactada com a fala de vocês, e aí eu acho que escancara, né, o tanto que é importante esses espaços, né, assim, o quanto que é importante falar sobre isso. Eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui o mesmo, né, assim, eu tô com a cabeça, sabe, quando sai aquele fogo, assim, né, de tanta coisa que vem, que a gente começa a repensar. E eu tenho certeza que hoje todo mundo vai sair pelo menos um pouco, assim, repensando os conceitos, repensando o que a gente romantiza, o que a gente pensa para o que é o ideal, né, para nossa vida. Maternidade é um assunto que eu gosto muito, assim, eu acompanho muitas pessoas, né, eu gosto de saber sobre o assunto, não sou mãe, mas é um assunto que me interessa bastante. Inclusive, eu já conhecia o Padecendo, porque a minha irmã faz parte. Ela faz parte do grupo, e aí eu vejo ela comentando, às vezes, sobre o grupo, e como que, inclusive, ajudou no trabalho dela, né? Ela é esteticista, e aí as pessoas divulgam, né, o que faz, e aí acaba ajudando mesmo, né, no trabalho. Então, eu acho que esse grupo, né, de fortalecimento é muito importante. E aí eu fiquei pensando, né, assim, como eu acompanho muitas pessoas, leio muito sobre o assunto, e aí uma coisa que eu sempre vejo é em relação à culpa, né, a culpa materna. E aí todo mundo fala, né, maternidade é acompanhado pela culpa, né, a gente sente culpa por tudo, culpa por não ser uma mãe boa, uma mãe perfeita, por querer dar conta de tudo, enfim. E aí eu queria saber um pouco disso, mas voltado para a Renata, assim, de como que é isso na clínica, né? Assim, como que essas mulheres chegam e como que é o manejo, né, para a mulher lidar com essa culpa, a culpa materna.
E aí eu imagino que tenha muito a ver com essa mulher se enxergar, né? Assim, de como que ela é anulada nesse processo de maternidade, mas eu queria saber um pouquinho sobre esse manejo, de como que é o atendimento com essa culpa, com essas mulheres. Obrigada novamente pela fala. Bom, como você disse, né, a culpa ela já vem assim, às vezes muito acoplada com a maternidade, né? É comum assim a gente falar de maternidade e falar de culpa também, né? E aí a gente pode pensar aí de todas as falas, né? Por que que existe essa culpa, né? A mulher sente culpa porque ela se dá conta de que ela não ama incondicionalmente, ela sente culpa porque às vezes ela acredita que ela não ama o filho, já que ela não ama dentro desses padrões que são colocados, né? E é uma culpa, às vezes a mulher não consegue colocar limites nos filhos por conta da culpa, e aí vão se criando ciclos, né, de culpa, de reparação, né, e isso vai se desencadeando em adoecimento dessas mães. E aí essa culpa ela pode ser advinda de várias questões, assim, né? Às vezes essa mãe ela foi criada em famílias extremamente conservadoras, né? Que colocaram ali conservadoras e a gente pensa também, né? Violentas, né? E que imporam ali diversas formas de criar esses filhos e de uma forma que ela foi criada também, né? E que ela entende que ela tem que reproduzir a mesma criação que foi dada a ela. Sobre o manejo terapêutico, eu penso que ele vai depender do caso a caso, né? Da individualidade ali dessa mulher, do que ela te traz, né? Para você poder trabalhar com ela. Mas, de uma forma mais geral, esse manejo ele precisa ser afetivo, ele precisa ser desassociado ali do subjetivo, do simbólico, e levado para o mundo real, né? Ele precisa sair do mundo subjetivo e ser levado para o mundo social, né? Então, nesse manejo, né, além dessa questão da mulher fazer esse reconhecimento, né, da sua própria maternidade, a gente precisa trabalhar com ela também estratégias, né, para ela poder lidar com essa maternidade. A gente precisa estar atenta às instâncias de atendimento a essa mulher, se essa mulher está vivendo ali situações de violência, porque isso é muito comum, né? Porque se essa mulher está numa maternidade que ela está exercendo ali de forma solitária, certamente essa mulher ela está numa situação de ser completamente desatendida, né? E aí a gente pode pensar em violências estatais. Então, esse manejo ele precisa ser afetivo, a gente precisa construir com essa mulher estratégias, construir com essa mulher redes de cuidado, né? Para ela não precisar fazer esse cuidado tão solitário, né? E sempre pensando nisso, né? Que a gente tem que descolar desse lugar do subjetivo e levar para o social. Sempre pensando em quais as instâncias que a gente pode recorrer, ficar atenta, né? A gente precisa ter um conhecimento de quais são essas instâncias que vão poder dar assistência a essa mulher para construir com ela rede de apoio, né? E estratégias de enfrentamento. Respondi? Respondeu sim, obrigada pela resposta. E aí eu fiquei pensando justamente nesses grupos, né, que são formados por mães, porque muitas vezes a rede de apoio ela não vai poder contar com uma família, né, na maioria dos casos. Então, assim, esses grupos que aí eram de pessoas desconhecidas até então, se torna essa rede de apoio, né, assim, e aí muitas mães não têm o conhecimento, né, então eu acho que é sempre bom compartilhar, né, assim, esses grupos, essas redes, para a gente ter conhecimento e também passar a indicar, né, para quem precisa. E aí eu queria já fazer um pedido para depois vocês deixarem redes sociais aí para o pessoal seguir, né, para compartilhar também o trabalho de vocês, vai ser muito bacana. Eu queria dar uma palavrinha. Claro. Primeiro, assim, eu amei quando eu vi que a Santuza era convidada, porque eu sou a mãe
casada há 17 anos, né? Toda tradicional, nananã, mas não foi esse tradicional assim que parece, né? Pela casa, quando fala que tem 17 anos de casada, monogâmica, enfim. E eu acho muito interessante, assim, porque eu crio meu filho para ele ter toda a liberdade. A gente tem amigos, assim, tem o bar que a gente mais frequentava aqui em São Paulo, antes da pandemia, que é o bar de duas amigas minhas que eram casadas e tal. É um bar, eu moro perto da Rua Augusta, que é uma área super LGBT, né? Então, assim, aqui para a gente é muito natural a gente ver casais homossexuais andando na rua de mãos dadas, sem causar estranhamento nenhum por parte do meu filho, né? E toda vez que tem a parada gay, eu moro muito perto da Paulista, então eu já levei até minha mãe na parada gay, porque ela achava um absurdo, horrível e tal. E um dia ela estava aqui, na época da parada gay, porque ela mora em Minas, e eu falei, mãe, vamos lá comigo. Ah, não sei, vamos lá. E aí ela viu que não é nada daquilo, porque a imaginação das pessoas em relação às coisas é muito mais... tem muito, a criatividade para inventar coisas bizarras é enorme, né? Então, quando vê aquela coisa pessoalmente, é muito diferente. E no nosso grupo de mães, esse acolhimento, ele vai também para as mães lésbicas, porque teve muitas mães dentro do grupo que saíram do armário. Elas foram casadas com homens, elas se relacionaram, tiveram filho, depois do casamento não deu certo, e um dia elas descobriram que elas eram bissexuais ou lésbicas e têm relacionamentos duradouros com outras mulheres, né? E criam, assim, tem casos de uma que já tinha filho, já tinha uma filha, a outra com outro filho, e elas começaram a namorar, e os dois filhos conhecendo a situação, convivendo com o namoro das duas mães. Então, a gente tenta naturalizar isso, porque tem mãe que ainda fica descabelada, acha um absurdo, né? Esse tipo de coisa, e a gente apoiar isso. E a gente fala, não, a pluralidade é necessária, é importante, a gente tem que, inclusive, aprender a criar os nossos filhos para eles serem quem eles são, porque a gente pode ter um filho homossexual, a gente não vai escolher a sexualidade, como é que nosso filho quer viver a vida dele, né? E muitos pais acham que filho tem que ser do jeito que a gente quer, né? E eu até falei isso uma vez sempre tem aquele, mas nenhuma mãe quer, nenhum pai quer o filho homossexual. Eu falei, então não tenha filho. Se você não quer filho homossexual, se você não quer filho, enfim, se o seu filho não pode ser do jeito que ele é, então é melhor não tê-los. Porque ainda existe muito esse conceito, né? De estar dentro daquela caixinha e tal. E quando eu falo que não é, agora eu reabri o grupo, né? O nosso grupo chegou a ter 10 mil pessoas, eu reabri agora, e aí teve um comentário assim, de uma mãe que é psicóloga também, falando assim, Bebel, me perdoa, mas o grupo voltou, eu só consigo pensar que esse puteiro vai bombar. Que a gente fala assim, gente, porque os homens têm pavor do grupo, os pais, os maridos têm pavor do grupo, fala que eu sou uma feminazi, que eu quero acabar com os casamentos. Na verdade, não, a gente vai abrindo os olhos das mulheres para elas conseguirem enxergar quando elas estão vivendo um relacionamento abusivo, porque aquilo estava tão dentro da vida delas, né, desde a família e tal, da criação, que elas não conseguem perceber quando elas estão sendo abusadas pelo marido, quando acontece um estupro dentro do casamento, porque acontece. Então, quando a gente vai conversando, a gente vai abrindo a cabeça. É claro que tem muitas mulheres que ficam revoltadas, saem do grupo, me xingam, me chamam disso, daquilo, mas eu acho fundamental trazer uma mãe como a Santuza. Já estou te seguindo, Santuza, no Instagram, já te achei, para falar desse outro lado, porque por que ela não pode ser mãe, né? Por que ela não pode escolher a vida que ela quer ter, né? A vida que eu tenho é a vida que eu escolhi. Eu não queria casar, gente. Eu nunca quis casar. Minha mãe tinha horror que eu falava que eu não ia casar. Eu não casei mesmo na igreja nem nada, mas eu achei uma pessoa que consegue me entender e também é feminista, também não me prende, não me cobra, divide as coisas comigo. Senão eu não estaria casada, né? Eu não estou casada por obrigação social. Eu estou casada porque eu estou com uma pessoa que dá certo para mim, assim, que é uma relação que funciona. Então eu queria só completar isso, assim, porque cada um tem a vida que tem direito de escolher a vida que quer ter e ninguém tem que ser julgado por ter feito uma escolha, né? Santuza, você quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu acho que as pessoas têm que entender, né, que às vezes aquilo que é bom para ela
não é bom para o outro, né? Pode ter, tem mulheres que vivem felizes, né? Na maternidade e no casamento, mas isso não é não pode, não tem que ser uma regra, né? Nem todas as mulheres vivem felizes assim ou querem isso como ideal de felicidade, né? Então, respeitar a individualidade de cada pessoa esse é o importante, né? Não tornar essas coisas padrão. Mas, infelizmente, aí a gente tem, principalmente, muita influência também de questão de religião, né? De igreja, que impõe isso também, né? O sacramento, né? A maternidade, a divindade, papapá, e isso influencia. Aqui em casa a gente sempre foi criada, eu não, né? Mas as crianças sempre foram criadas fora de religião, nunca nunca influenciei eles a nada, pelo contrário, sempre foi cada um ter o seu senso crítico mesmo, não baseado em religião, né? Mas na verdade mesmo do que acontece na sociedade, eu acho isso importante também, né? Assim, desvincular desses dogmas religiosos também ajuda nisso aí. Eu fiquei pensando em pontos que vocês trouxeram dentro da discussão. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá certinho, Nai? Tá dando para me ouvir bem, gente? Tá sim, pode continuar. Tá? Recentemente, no meio da pandemia, uma prima engravidou. E aí eu acabei vivenciando muito a maternidade dela, né? Recém-maternidade dela, porque ela foi para casa da minha mãe assim que ela ganhou o neném dela. E aí eu vi uma cobrança muito grande dela por parte da sociedade mesmo, parte da família. As pessoas cobravam muito dela, mas você não chorou no parto. Por que que você não chorou quando o seu primeiro filho nasceu? E eu via também as pessoas cobrando dela assim, nossa, ele te olha e você não se emociona. Quando ele nasceu, você sentiu que veio o amor de mãe, que o amor de mãe brotou? E ela falava muito uma coisa que vocês trouxeram, que o amor ele é construído. Ela falava, gente, eu amo meu filho, mas eu sinto que tem uma construção do nosso amor nos momentos que a gente está vivendo e que não era fácil para ela aqueles primeiros momentos e como seria mais difícil se ela estivesse sozinha. Então, assim, eu percebi muito essa cobrança assim, por parte da família dela. E contrapondo a isso, eu tenho uma outra prima que tem 4 anos de casada e não tem filho. E aí eu vejo a mesma família cobrando dela essa maternidade. Como que para ela ser completa, ela precisa ser mãe. Ela tem um casamento estável, que é uma coisa que cobram também das mulheres que tenham esse casamento estável, ela tem isso. E aí eu vejo essa cobrança dela, mas você não vai ter filho? Mas você tem 4 anos de casada, você vai fazer 30 anos, vai ficar mais difícil para você engravidar. Mas por quê? Vocês têm algum problema para ter filho? Seu marido tem algum problema? E eu vejo muito essa cobrança assim, da sociedade em prol dessas mulheres. E eu acho que vocês trouxeram reflexões muito boas sobre isso, para a gente poder repensar enquanto sociedade também, enquanto mulheres que às vezes não querem ser mãe e sofrem essa pressão da sociedade, assim. Então, eu queria agradecer muito vocês por esses momentos. E eu queria também fazer uma pergunta para a Santuza. Você trouxe o documentário, eu tinha até visto nas suas redes sociais, o documentário, né, A Voz dos Filhos da Puta. Eu queria saber como que foi a construção desses documentários, como que é. Eu ia te pedir também o link de acesso, porque eu estava super curiosa para assistir, super interessada. Vi que você mandou no chat, eu assisti com certeza. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o documentário, como que foi a construção mesmo. Antes de responder essa pergunta, eu queria só lembrar um ponto aqui, que é como que, né, a loucura da cabeça da sociedade, né? A gente vive num país onde o aborto ele é crime, né? Ele só é permitido né, ou em caso de má formação do feto, ou no estupro já estão querendo, né, acabar com isso também. Mas que aí a mulher, se ela tem uma gravidez indesejada, ela não pode abortar, e se ela ter o filho e dar o filho, doar o filho, ela também é rechaçada, ela também é condenada.
né? Então, a maternidade ela é imposta para a gente de todos os jeitos. As pessoas querem que a gente seja mãe. E eu penso muito nisso, porque eu sou adotiva, né? Eu fui adotada. E minha mãe adotiva nunca me escondeu isso, né? Sempre me contou. E eu nunca tive ressentimento pela mulher que me gerou, por ter me dado para adoção, sabe? Porque não é uma coisa que nunca me incomodou. Que, você não fala disso, não fala, porque é uma coisa que não me incomoda. Né? Se ela me pariu e não quis ser mãe, isso é um direito dela. Né? E eu agradeço ela por ter tido essa atitude de me entregar para adoção, do que às vezes ter me feito ter uma vida infeliz, né? Às vezes eu me sentir rejeitada com ela, né? Por ela ter sido obrigada a ser mãe. Então a gente tem que parar de pensar nisso também, nessas discussões das mulheres que dão seu filho para adoção. Né? É uma forma também delas não serem obrigadas a ser mãe, e a gente tem que entender isso e não condenar, né? Pelo contrário. A questão do documentário, o documentário veio de um projeto pequeno que eu submeti, foi um edital, submeti o projeto, e eu já tinha vontade de fazer documentários sobre a prostituição, sobre o trabalho sexual, de uma forma diferente do estereótipo que a gente tem sempre aí, né? Que quando você fala sobre audiovisual, sobre prostituição, é sempre a mesma coisa, né? É a puta na esquina, é a puta no trabalho, é a puta na zona, é a puta usando droga. E é uma realidade assim. Então, é uma coisa que é colocada num senso comum de pessoas que realmente não sabem o que é o universo do trabalho sexual, né? E isso não é uma maioria. Existe essas coisas? Existe. Né? E como tem puta que gosta de cheirar cocaína, tem médico também que gosta de cheirar cocaína. Né? Tem puta que gosta de tomar cerveja e tem advogado que toma uísque todo dia. Né? Então, não tem essa diferença nenhuma, mas cai como a gente como a questão do estereótipo mesmo. Então, eu quis sempre mostrar o outro lado. E eu falei, vamos colocar os filhos das putas, né? Estão o xingamento, filho da puta, vamos colocar eles para falar e o que é que eles pensam sobre esse xingamento. E aí é uma produção executiva minha, com a direção também. E tá aí, são 3 filhos de trabalhadores sexuais falando sobre sua mãe. O João Vitor participa do documentário. No dia que ele filmou, gente, eu não estava presente, para ele ficar à vontade e falar sem ter a pressão da mãe dele, sem sentir a obrigação de falar alguma coisa. Mas foi um documentário muito legal. A gente já está caminhando para o segundo, né? A gente já iniciou as gravações do nosso segundo documentário. É um outro assunto, assim, mas também está dentro do universo do trabalho sexual. Mas o nosso objetivo sempre em estar fazendo esses documentários é gerar mesmo a reflexão das pessoas em relação ao trabalho sexual e que elas entendam de uma outra forma, né? Desvinculada do estigma, do senso comum em relação à prostituta. Acho que só mais uma coisa. E quando a gente fala, porque quando esse estigma todo, né, que as pessoas insistem em colocar sobre a gente, eles recaem sobre os nossos filhos, né? E então é importante pensar se você realmente vai condenar todas essas pessoas, todos esses filhos de puta eternamente por serem filhos de puta, né? E por uma ideia que não faz parte da mentalidade deles. Para eles, isso não é uma questão de condenação ou de julgamento, né? Porque a relação que eles têm com essas mulheres, com nós, trabalhadores sexuais, é um relacionamento de amor, de afeto, né? Que as pessoas desconhecem. Então, respeitem as putas e respeitem os filhos da puta. Muito obrigada, Santuza. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar? Tem muitos elogios no chat. Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade para ligar o áudio, gente.
A Luciana falou que mandou uma pergunta, mas não estou conseguindo achar aqui para ler. Você consegue ver aí, Ruth? Luciana, se você quiser também abrir o áudio, pode ficar à vontade. Eu também não vi, Luciana, a pergunta. Se você quiser ligar o áudio ou reencaminhar a pergunta. Eu posso ler a pergunta dela. Vocês querem? Por favor. Ela fez uma pergunta para Santuza. Santuza, primeiro quero te agradecer muito pela sua fala. Eu confesso que nunca pensei sobre uma realidade como a sua. E isso, por si só, já foi um ganho enorme para mim. Minha pergunta. Se quiser falar sobre isso, claro. Como é para você? Quais tipos de situação? Declarar sua profissão em instituições ligadas aos seus filhos, exemplo, na escola, toda escola em geral, pede dados dos pais. As reações das pessoas que trabalham na escola reverberou negativamente no clima dos seus filhos e colegas? E tem outra pergunta. Eu leio logo? A que ou a quem você atribui como uma referência sua sobre a sua forma de pensar os afetos? A liberdade de você ser quem você quer ser? Digo isso porque crescer dentro de uma família conservadora e muito machista impede bastante as mulheres em poder se emancipar dessas amarras sociais atribuídas à mulher e às mães. Ainda não aconteceu deles sofrer algum tipo de preconceito no ambiente escolar, por exemplo, né? As professoras sabem que eu sou prostituta, me segue no Instagram, a escola segue minhas postagens no Instagram, né? Porque além de prostituta, eu sou ativista, então eu tenho um trabalho assim, muito diário em relação ao trabalho sexual e elas me acompanham e meus filhos ainda não tiveram esse tipo de problema, né, dentro do ambiente escolar. Espero que não venham a ter, né? Mas eu acho que o fato de eu falar isso abertamente, né? Eu acho que isso coloca mesmo não sei se posso falar como respeito, né? Se é o respeito mesmo que impede esse tipo de comportamento preconceituoso em relação aos meus filhos. Mas eu acho que falar abertamente ou não esconder, né? Eu acredito que seja por isso, né? Eu acredito que sim. Espero que continue assim. Mas eu também sou babadeira, né, gente? Mexeu com meus filhos, mexeu comigo, aí a puta tira o gilete debaixo da língua e vamos conversar. Mas, enfim, referência. Olha, igual eu falei, eu cresci numa família católica. Meus pais eram muito católicos, mas os meus pais nunca me impuseram nada, sabe? Nunca me impuseram a tipo de comportamento nenhum. Eu nunca tive uma cobrança assim, muito forte. Eu falei, eu engravidei aos 19 anos e meu pai não me perguntou se eu queria casar, né? Ele era uma pessoa super conhecida na cidade, ele poderia ter falado assim, não, você vai casar, que ele tinha ali uma obrigação social de mostrar que a filha dele, né, estava seguindo o caminho, e ele não fez isso. Mas o trabalho sexual, ele foi muito importante, ele é importante para a mulher que eu sou hoje, né? Ele é assim, o principal por eu ter me tornado a mulher que eu sou hoje, né? Em relação a eu saber o que eu posso, a minha força, ela vem toda do trabalho sexual, das minhas colegas trabalhadoras sexuais, sabe? Que são referências de força, de luta, né? Minha companheira Célia Gomes, do Piauí, Lusa, de Campinas, Denise, de Manaus, né, que construíram o movimento de prostituta, que estão aí na luta até hoje.
Essas são, eu acho que posso falar assim, que são essas a inspiração de força para mim, porque até então as referências que eu tinha essa, né, era da família. Essa referência que eu tenho hoje, o que eu vivo hoje, ela não vem de uma referência familiar, né? Apesar dos meus pais nunca terem me imposto nada, não é uma referência de família não tradicional, né? Então, tudo que eu passei a passar para os meus filhos, essa foi uma construção através do trabalho sexual mesmo, das minhas companheiras prostitutas, das minhas companheiras, das minhas amigas travestis, dos meus amigos gays, das minhas amigas putas, né? São elas. Ô, Ruth, seu microfone está desligado. Tá mutado? Estava Voltou? mutada. Voltou. Tava. Eu estava perguntando se alguém tem mais alguma pergunta, além dos elogios. Não sei se as meninas estão conseguindo acompanhar no chat. Tem muita gente agradecendo, tem muito depoimentos também de pessoas que falam que sobre a vivência mesmo, de dar não elogios também. Eu não estou conseguindo acompanhar todos, então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Alguém? Chegou uma pergunta. Como é o seu trabalho? Oi? Não, eu estava avisando que chegou no chat. Acho que eu cortei alguém. Eu acho que a Ruth está travando um pouco, mas a Vivian avisou, eu vou ler a pergunta aqui. Ruth, você está travando, a gente não está conseguindo te ouvir, eu vou ler a pergunta, tá? Como é o seu trabalho com mulheres lésbicas e bi que se descobrem durante o acompanhamento que você faz? E aí, eu não sei, mas eu entendo que foi para Renata, no caso da clínica. Se acho que é Rani, né, puder ligar o áudio também, explicar melhor, mas eu acho que foi para Renata. Bom, foi para mim mesmo? Bom, ela não respondeu, mas você responde. Caso não for, Tá. a gente passa para outra. Então, depende muito do caso, assim, né? A gente vai trabalhar com aquilo que a mulher está trazendo para a gente, né? O que ela tem ali dela, né? Que a gente pode usar como fortalecimento dessa mulher para ela lidar com as possíveis violências que ela vai sofrer a partir do momento que ela consegue se assumir, né? E aí vai depender muito do caso a caso. Eu tenho um caso, por exemplo, né? Não vou dar nomes, mas eu atendo um caso de uma mulher que ela é casada há muito tempo e ela reprimiu a homossexualidade dela, né? E aí ela ainda está nessa relação, mas agora ela está num momento muito bacana do processo, né? Que ela está juntando forças para sair dessa relação, né? Até então, e é uma relação violenta também. Até então, o trabalho com ela na clínica era um trabalho ali, né? Respeitando muito o tempo dela, porque é doloroso, né, gente? Não é fácil fazer isso, né? É doloroso você conceber que você não é aquilo que esperam de você, né? Para muitas mulheres isso é muito doloroso. E não é só doloroso porque
é algo interno dela, não, é doloroso porque tem, muitas vezes, uma família ali muito violenta, que impôs uma série de questões, né? E é a situação desse caso em específico, né? Ela é de uma família muito religiosa, muito conservadora, muito controladora, né? E muito violenta também, né? Então, tem um histórico de violência dentro da família muito grande. Então, até então, o trabalho com esse caso em específico estava sendo dela buscar estratégias para poder colocar limites das violências dentro da relação, né? E aí, agora, ela está trazendo assim, essa vontade, esse desejo de sair dessa relação para poder viver a sua homossexualidade de forma plena. Mas isso, gente, não é uma coisa assim, sabe, de um dia para o outro, não é algo ali que você já fala com a pessoa, né, diretamente, tudo que você está vendo, assim, é um trabalho, muitas vezes, muito devagar, sabe, que você vai indo com o tempo da pessoa, porque quem vai nomear isso tudo é ela, né, não é você, como profissional que vai fazer isso por ela, é ela que precisa fazer, né, a escolha dela. Então, é isso, depende muito do caso a caso, precisa ser uma escuta afetiva, né? Porque muitas vezes essa mulher não teve espaço para isso, né? Todos os espaços onde ela tentou falar, onde ela tentou ser, ela não foi acolhida. Então, tem que ser uma escuta afetiva, né? Que crie com ela ali, né? Uma relação de confiança e de segurança para ela poder ir se descobrindo, né? Então, assim, é um trabalho ali respeitando o tempo da pessoa, né? E aí, quando ela traz isso, a gente vai, né? Quando ela traz, por exemplo, eu estou entendendo que eu não sou heterossexual, né? Ou eu já sabia disso, mas eu reprimi isso a minha vida inteira. A gente vai fortalecer essa mulher, né? Com aquilo que ela tem, não com o que a gente acha que ela deveria fazer, mas com o que ela tem para poder fazer isso, né? Com as potencialidades ali que ela tem para poder se fortalecer diante dessa nova realidade ou dessa nova vontade de poder viver essa não heterossexualidade de forma plena, né? E aí, mais uma vez, pensando na importância de estabelecer redes, né? Onde essa mulher possa ter o encontro com outras mulheres, né, que tenham afinidades aí dessas temáticas, né, onde ela possa ser acolhida. E aí vai depender do caso a caso, mas sempre pensando nisso, a escuta precisa ser afetiva, precisa ser acolhedora, né, não pode ter julgamentos, né, inclusive o nosso código de ética da nossa profissão já deixa lá, né, bem nítido para a gente, que a gente não pode fazer tipos de terapias de reversão sexual, né, da orientação sexual. Nosso código está lá bem estabelecido. Então, a gente tem que ficar atenta a essas questões, né? Respondi? Eu só queria fazer um comentário que é... Renata, aproveitando um gancho, enquanto elas não respondem no chat, tem outra pergunta para você. Pode falar, né? Não, eu só ia fazer um comentário sobre esse código de ética, né? Assim, que às vezes é triste a gente ter que ficar reforçando isso, né? E como que tem profissionais que desconsideram isso totalmente e parece que tira a profissão da própria cabeça, né? Sim. E a gente tem que ficar muito atenta, gente, porque isso está ganhando, né, nesse momento, uma força muito grande, né? Então, a gente está no momento que a gente tem que ficar muito atento, por mais óbvio que pareça, né? A gente tem que sempre falar sobre isso. Tem uma outra pergunta. Pode falar. Teve algum pode comentário falar, durante a fala da Renata, a pessoa perguntando se a independência financeira ajudava, né?
não só nesses casos que a Renata está falando sobre a homossexualidade, mas em qualquer situação de violência dentro do casamento, de coisa, o financeiro é fundamental. A mulher se torna prisioneira quando ela não tem uma fonte de renda, quando ela é dependente do marido, né? De qualquer forma. Então, para ela se livrar, sair de um casamento, tudo, se ela não tiver independência financeira, como que ela vai sobreviver? Como é que ela vai levar os filhos? Como é que ela vai criar os filhos? Então, é fundamental dar ferramentas para essa mulher conseguir ter o próprio dinheiro. A gente trabalha muito com essas questões também no nosso grupo, assim, porque acontece muito de ser um combinado do casal quando tem filho, que a mulher vai parar de trabalhar, porque geralmente sempre a mulher, né, o patriarcado empurra a mulher para dentro de casa e o marido vai sustentar. Em algum momento, essa questão financeira, às vezes o casamento estava até equilibrado, mas aí muda o peso e a mulher passa a ter menos voz dentro de casa, né, passa a ser mais cobrada, vira uma funcionária ali, e quando ainda tem a questão sexual, pior, né? Mas tem vários tipos de violência que acabam acontecendo com mais frequência e a mulher não consegue se desvencilhar justamente por ela ser dependente financeiramente do marido. Sim. E aí, gente, a gente tem que pensar, né, para as psicólogas aí, né, os psicólogos, que para essa mulher, muitas vezes, até ela chegar nesse ponto de dar conta de falar assim, eu quero sair dessa relação, já foi um processo ali, ó, de um tempo. E aí a gente tem que pensar que às vezes essa mulher ela está tão adoecida que ela não vai conseguir se desvencilhar, né? E aí a gente tem que contar com as instâncias, né, públicas, as casas-abrigo para mulheres em situação de violência, né? A gente tem que pensar de um trabalho aí que ele tem que ser feito de forma intersetorial, né? Então, o que essa mulher está precisando? Ela está precisando de um atendimento médico? Ela está precisando acionar a polícia? Né? Ela precisa de um apoio, de um assistente social, né? A gente tem que pensar sempre num trabalho em rede, né? Independente da violência que essa mulher está submetida. E nos casos, né, dessa questão da orientação sexual, isso, a violência ela vai estar muito presente, né? A violência de gênero e a violência contra a população LGBT. Então, a gente tem que ficar atenta a quais instâncias que a gente vai trabalhar. A gente precisa trabalhar em redes, quando a gente está falando de violência. Também, né? Lembrando que o número de feminicídios só vem aumentando, né? E tem muito marido matando a esposa, né? É uma coisa crescente e que o conservadorismo, as religiões acabam ajudando a agravar essa situação, né? Porque infelizmente, querem que a gente fique dentro de uma caixa e que a gente seja modelo né, siga um determinado modelo que não é o que a gente quer. A Luciana levantou a mão. Antes dela falar, eu só queria fazer um comentário sobre um comentário que veio no chat sobre a Heloísa, né? Alguém aí comentou da importância dela estar aqui, e aí eu já queria agradecer, né? A Heloísa faz um trabalho de intérprete aí, ela é do NAP também, e é uma forma que a gente encontra, né? Do encontro ser mais acessível, está sendo gravado para outras pessoas, né, poderem ver depois. Então, obrigada, viu, Elo, por esse trabalho tão importante aí. E aí tinha algumas perguntas, né, da Luciana, mas ela mesma levantou a mão, vou deixar para ela mesma falar. Oi, meninas. Desculpa, na verdade eu fui tirar o meu fone e eu tô tendo um problema aqui que eu não consigo escutar nada, assim, que tá sendo falado, mas eu tô supondo que vocês me deram a palavra. Se foi isso mesmo, me falem, me confirmem. Me confirmem com um sinal, a Heloísa pode ajudar. Ai! Obrigada, queridos. Inclusive, essa questão da Libras, fui eu que coloquei também, porque eu acho muito importante, assim, né? Tô abrindo a cabeça agora para a questão da Libras, mas eu acho que deve ser muito significativo, assim, para quem for surdo. Enfim,
é o seguinte, eu escrevi umas perguntas, eu fiz um comentário no chat, eu vou tentar retomar aqui. Se vocês não estiverem escutando por conta de crianças gritando, vocês me avisam, tá? Porque aí fica difícil de entender mesmo. Eu fiquei aqui me perguntando se vocês que falaram, né, principalmente a Bebel, a Renata e a Santuza, primeiro, se vocês acham importante que essa fala, essas conversas aconteçam em lugares, em esferas que não tenham só mães, porque assim, eu primeiro já reconheço que é super potente, porque por mais desconstruída que eu acho que eu possa ser, sempre tem um jeito de desconstruir mais, sabe? Confesso assim que da minha posição de talvez tá tendo uma autoimagem muito pretensiosa, porque eu pensei assim, putz, eu já quis participar, já participei de vários debates sobre a desromantização da maternidade. Daí, quando eu me inscrevi para o evento de hoje, eu pensei assim, gente, mas o que será mais, né? E aí, a minha sorte foi que meu lado, alguma parte da minha humildade falou, querida, assista o evento, vai. E aí, eu fui ficando assim, falei, gente, olha que potente, entende? Então, sei lá, né? Posso estar aparentando uma coisa super antipática, mas é mais para dizer que é isso, assim, sempre é importante escutar mais e mais. E, infelizmente, eu não peguei a fala da Bebel, mas chegar no da Renata já foi assim, maravilhoso. E aí, é o seguinte, então, colocando a pergunta, se vocês acham que é importante esse tipo de conversa ser circulado em outros lugares. Mas, por um outro lado, eu penso que essa conversa só vai chegar nas pessoas, aquelas que querem se abrir para escutar coisas que eventualmente possam ser incômodas. Então, não depende só da circulação. Talvez o grande problema é que as pessoas que estejam dispostas, fechar a porta aqui, as pessoas que estejam dispostas a se desconstruir, elas vão estar nas mesmas rodas. Então, aquelas que não querem, que não estão a fim de desconstruir, elas não vão participar desse tipo de evento. Então, tem essa grande questão que é intransponível, não tem o que fazer, né? Mas aí, já que não tem o que fazer, eu já estou aqui julgando, né? Talvez tenha o que fazer, eu fico pensando assim, quais estratégias, né? Quais estratégias fazer para que a gente faça com que essas questões circulem, né? Eu vi, não sei se eu estou enganada, mas eu vi algumas pessoas que estão participando, homens, né? Eu fico pensando, nossa, gente, que importante seria o meu marido participar, porque é isso, assim, o tanto de gente que se sente desconstruída, né? O próprio exemplo sou eu, né? Eu tava me achando desconstruidona, bonita no rolê, tipo, sabe como é importante? Tipo, então, é isso. Não sei se eu me fiz clara. Acho que minhas perguntas, na verdade, foram bem óbvias. Mas enfim, nada melhor do que escutar, né? Obrigada, muito, 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 muito obrigada. Posso começar respondendo? Porque isso é um ponto que, para mim, é muito importante, que eu falo muito disso. As mães, a gente não tem voz, né? A gente é meio invisível. Então, mesmo quando a gente está em espaços públicos, a gente se mostra, tudo, as pessoas não querem ouvir o que a gente tem para dizer, no geral. E eu tenho, por exemplo, no Padecendo, no Instagram é @padecendo. 92% dos seguidores são mulheres. E desses 92%, a maioria é mãe. Então, quem quer ver o que a gente tem para falar lá no Instagram? São mães. No meu pessoal,
que é o Babel Soares, maioria também, mesma coisa. Maioria mulheres e maioria mães. Quando a gente posta alguma coisa, é isso. E começou a mudar um pouco para mim, porque a gente começou o debate todo dentro do grupo, depois eu comecei a abrir as redes sociais, quando eu comecei a escrever a minha coluna no estado de Minas, porque o leitor de jornal impresso, hoje a maioria é homem, a maioria é mais velho. E é um público completamente diferente do público que eu tinha antes. E eu comecei a receber muitas mensagens desses senhores, assim, elogiando as colunas e tal. E eu falo do universo materno, minha coluna é para isso, mas é justamente para mostrar que o universo materno não é trocar fralda e dar mamadeira, né? Que é muito mais amplo do que isso. Então, eu falo de morte, né? De pandemia, das dificuldades, da sobrecarga materna, dificuldade do empreendedorismo materno, essa romantização do empreendedorismo materno também, que na verdade é aquela mulher que se fudeu lá, que não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, está precisando ganhar dinheiro, o pai do filho não ajuda em nada, né? Mal paga uma pensão de R$200 e ela precisa se virar. Isso é o empreendedorismo materno, ela vai arrumar alguma coisa, algum trabalho para fazer, para vender, para conseguir sustentar a família. Então, essa coluna me deu muita voz. Todo domingo sai no jornal. E achei incrível, assim, que por causa disso, alguns homens começaram a me seguir no Instagram, em algumas redes e tal. Mas sempre aparecem alguns que eles simplesmente querem silenciar a gente. Eles não querem ouvir determinadas coisas, não querem que outras mulheres escutem aquilo para não serem influenciadas, né? Tem um medo dessa mudança de pensamento, de abrir a cabeça para outras possibilidades, né? Então, a questão, eu acho, inicial é as pessoas quererem ouvir. É importante a gente trazer esse debate para todas as esferas, para todos os lugares, inclusive na política. Eu sempre faço campanha assim, vamos votar em mulheres, porque a gente precisa ter voz nas esferas públicas, para a gente ter voz aqui e agora, na minha casa, em todos os lugares. Se não tem mulher para uma CPI, não tem nenhuma mulher, cadê a representatividade, né? A gente precisa ser representada em todas as esferas. Então, eu falo muito sobre essas coisas para que seja mudado, começando dentro da nossa casa, os nossos filhos, a gente fazer uma criação antirracista, uma criação feminista, que os nossos filhos nos escutem, né? Especialmente os meninos, lembrando que os homens também são muito prejudicados pelo machismo, né? Pelo patriarcado, eles também deixam de viver muita coisa e entender os próprios sentimentos. Então, eu gosto muito de falar e tentar trazer os pais para a conversa. O meu marido mesmo, ele me ouve muito mais agora, sabe como? Através da minha coluna, porque ele lê os meus textos. E antes eu falava só dentro de um grupo, né? Era um grupo fechado, secreto, e ele não tinha tanta noção das coisas. Então, ele vem mudando muito o pensamento dele em função de ler o que eu escrevo. Eu escrevi um livro também. Então, essas coisas fazem virar uma chave para eles começarem a ter mais interesse, mas precisa virar essa chave. Eu queria falar também, só rapidinho, porque acho que a gente já está mais ou menos no final do horário, né? Não sei como é que isso vai ser feito aí por vocês, mas eu vou falar bem rapidinho. Assim. Eu achei que a sua pergunta... Qual que é o nome da moça que fez a pergunta? Luciana? Luciana, isso. Luciana, eu não achei que sua pergunta foi... Luciana. Não achei que sua pergunta foi... Como é que você disse? Boba, não, né? Eu achei que foi muito importante você ter trazido isso aqui para a nossa conversa. Porque é algo que eu acho assim, de urgência, né? Que os homens sejam convocados para falar sobre isso. A gente não sabe se eles vão vir, né? Mas eles têm que ser convocados. E isso, né, esses homens não terem esse interesse, né, diz muito para a gente de como é estruturada a nossa sociedade. Né? E nós sermos convocadas o tempo todo para falar sobre isso também diz muito de como é estruturada a nossa sociedade. Né? Porque nós somos responsabilizadas e somos também chamadas o tempo todo para entrarmos em processo, né, para sermos sempre pessoas melhores, né, a gente discute isso muito, assim, né, as mulheres estão sempre nesse processo de buscar uma melhora como pessoa, como mães, né,
e infelizmente a gente não vê assim os homens sendo convocados para esse mesmo processo. Então isso diz muito da nossa estrutura social. Eu acho que é urgente que os homens comecem a ser convocados para isso. E queria só falar uma coisinha, gente. Uma pessoa que eu acho que tem a ver com essa pergunta da Luciana, uma pessoa colocou uma frase aqui no chat que apareceu aqui para mim, que eu vejo muito em muitos lugares, que é assim, né? Os homens abortam todos os dias, e as mulheres são julgadas, né? Não sei se foi esse o fim, mas apareceu isso, os homens abortam todos os dias. E eu achei muito bom essa frase ter aparecido, para a gente poder pensar um pouco assim, será que a gente pode chamar isso que os homens fazem de aborto? Porque é muito diferente a gente pensar numa situação de uma mulher que ou não quer ter o filho, né, ou que foi vítima de um estupro, aí pensando no aborto legal, né, que já estão querendo tirar aí da gente, né, ou por uma doença desse feto. É muito diferente essa mulher fazer esse aborto do que uma situação de um homem que abandona uma criança, né, que já tem ali diversas necessidades, né, que já tem ali, às vezes, um laço emocional com esse homem, que não necessariamente foi criado por ele, né, mas porque a criança tem uma necessidade de se sentir amada, né, e esse mundo está colocado para ela, né, de supostamente pai e mães que as amam. Então, assim, só para a gente pensar, né, sobre isso, assim, o aborto ele deveria ser um direito, né? O abandono parental ele deveria ser crime, sinceramente, assim, eu acho isso, né? Os homens deveriam ser responsabilizados e de uma forma mais contundente, assim, né? Chamados de uma forma mais contundente. Era só isso que eu queria falar para a gente poder pensar aí um pouco. Não, inclusive, se fosse assim, né, se cobrassem dos homens o que cobram da gente, se invertesse, a coisa seria muito diferente, né? Se fossem os homens que engravidassem, o aborto já teria sido legalizado há muito tempo. E se a gente abandonasse os filhos, quando a mãe que abandona os filhos, ela é extremamente julgada, né? Já é condenada pela sociedade. E isso não acontece com os homens, né? Até é naturalizado e passa a mão na cabeça, né? Gente, no chat tem muita gente comentando as falas de vocês. Eu acredito que ficou muito um gostinho de quero mais, de dúvidas. Tem algumas perguntas também que a gente não vai conseguir responder. Eu queria finalizar pedindo vocês para passarem as redes sociais de vocês. Se puderem mandar no chat para a gente conseguir continuar acompanhando. A gente abre espaço para outros eventos também, para a gente continuar esse debate, já que não deu tempo, né? Assim, a gente passou do nosso tempo pré-estabelecido, mas ainda ficaram algumas questões. Então, eu peço às meninas para mandarem no chat as redes sociais de vocês, para a gente poder seguir e acompanhar um pouco mais do trabalho de vocês, para a gente conseguir debater em outros espaços também. E aí eu agradeço a presença de todas, todos e todes por essa manhã maravilhosa que a gente teve hoje. E é isso, assim, agradeço a disponibilidade das meninas também por estarem aqui levantando esse debate tão importante. Como a Nay falou anteriormente, eu acredito que todo mundo sai muito diferente do que entramos, assim. Eu, particularmente, estou encantada com a fala de vocês, trouxe muitos assuntos interessantes e importantes para a gente discutir enquanto sociedade, né? Então é isso, eu agradeço muito pelo esse momento e fica em aberto uma próxima oportunidade, um próximo evento. Nai, você quer falar alguma coisa? Só para fechar mesmo, infelizmente a gente ainda ficou algumas perguntas aí, né? Alguns comentários que a gente não deu conta. Infelizmente, né? O nosso tempo se esgotou e a gente já está caminhando aí para um horário do almoço. O pessoal já vai saindo também, que é importante. Mas agradecer mesmo, assim. E como eu falei, ficou escancarada a importância, né? E eu espero que a gente ocupe mais lugares, que a gente possa falar sempre sobre isso, e já fica o convite mesmo. A gente fez um calendário
E aí, muitos assuntos, a gente fica com essa sensação, né? Nossa, podia ter falado tanta coisa, tem tanta coisa para debater ainda. Mas já fica aí o convite para um ponto 2, né? Para a gente continuar esse assunto. E aí, vamos seguir as meninas, né? Vamos continuar acompanhando o trabalho de vocês. Acabando aqui, eu já vou seguir todo mundo, porque eu fiquei muito interessada. E obrigada a todo mundo que participou também, né? Obrigada às convidadas. Acho que foi muito rico, muito esclarecedor, né? Assim, até quem já se sentia aí um pouco desconstruído aprendeu mais. Eu acho que a gente não para de aprender nunca, e é por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre isso e continuando o assunto. Muito obrigada, viu, gente? Bom sábado para vocês, bom final de semana. Uma boa semana, Obrigada, gente. Boa semana. Foi ótimo estar com vocês. Gente, muito obrigada. Vou saindo, deixei aí meu @, renatagandra.psicarte. Obrigada pelo convite. Um beijo para vocês. Vou seguir todo mundo. Todos nós vamos. Muito obrigada, viu? Foi um abraço estar com vocês aqui hoje. Um beijo. Ótimo, bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Bom fim de semana. Eu também tenho que ir, que fogão me espera, porque aqui em casa eu cozinho. Gente, eu não sabia cozinhar, a pandemia eu fui obrigada. Então, tem que ir lá pro meu povo. Obrigada, gente, pelo convite, Ruth. Valeu demais, viu? Beijos.